Olá pessoal, meu nome é Estela e enfim estou aqui para cumprir o desafio Lançar a Palavra, feito pela minha tia Denise, feito pelo meu amigo Tiago Ramos e feito pelo Vinícius Demeter Comim no Facebook. Então estou aqui com mais ou menos 7 dias de atraso, mas gravando e cumprindo o Lançar a Palavra. Quando a minha tia Denise desafiou, eu pensei num versículo. Quando o Tiago me desafiou, eu pensei em outro versículo. E quando o Vinícius me desafiou, eu pensei em outro versículo. Então, eu vou falar 4 versículos que na verdade, abordam o mesmo assunto. O primeiro dele está na carta de 1 João, no capítulo 3, versículo 8, a parte B. Ele diz assim: Para isto que se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então ele fala que Jesus veio para destruir as obras do diabo. É o primeiro versículo. O segundo versículo está em 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, de Paulo, né? Capítulo 10, versículo 4 e 5. Minha Bíblia diz assim: Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse termo sofismas, ele me intrigou há uns anos atrás, e eu descobri o que era, e essa semana eu fui ministrada novamente por isso, eu me lembrei desse caso que aconteceu na minha vida. Sofisma, para quem não sabe, é uma mentira muito bem contada, muito bem articulada na hora de contar, que te convence que aquilo é uma verdade. Então, antigamente, bem antigamente, né, na antiguidade, as pessoas eram alguns sofistas que tinham esse nome, eram pagos para contar mentiras como se fosse verdade em praças públicas, mais ou menos por aí. E por isso que vem esse nome sofisma. Sofisma é uma mentira bem contada que você acredita que é verdade. Então, existe sofismas na nossa cultura, existe sofisma na nossa criação, existe sofisma que a gente adquire, entre outros. E durante algum tempo, a nossa cultura adquire um Deus, a visão de um Deus como um Deus carrasco. Ora, se ele entregou seu filho para morrer na cruz, para destruir as obras do diabo, por que você continua falhando? Por que você continua pecando? Por que você é falho? E isso acaba nos afastando mais de Deus. E por não conhecer quem é Deus de verdade, esse sofisma nos convence de que quanto mais longe de Deus, melhor a gente se sente. Isso não é uma verdade, isso é um sofisma, é uma mentira muito bem contada. E quando eu descobri isso, há uns 2 anos atrás, foi através de alguns versículos, 2 versículos, bem resumido, para eu poder falar com vocês. O primeiro está em Apocalipse, no livro de Apocalipse, escrito por João, no capítulo 4, no versículo 11. Está falando dos 24 anciões do trono de Deus, né? Da visão do trono de Deus que João está tendo. E ele olha 24 anciões que diz assim, prostrados: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então a gente acaba percebendo na Bíblia que Deus, um ser onipotente, onipresente, magnífico, grande, forte, poderoso, ele tem vontade. Deus tem vontade. E aí você fala assim, mas vontade do quê? Desde Gênesis, ele revela essa vontade até Apocalipse. Deus tem vontade de se relacionar com o homem. Ele cria o homem para conversar, para ser amigo do homem. E aí quando você vai para Jesus, fala assim, Jesus, Estela, Jesus, lá no livro de João, próprio João, sempre João, lá no capítulo 17, no versículo 24. Nesse contexto, Jesus está quase terminando lá, indo para o Getsemane. No 18 começa ele no Getsemane, onde ele sofre e pede para Jesus, que ele sabe que está chegando a hora. Jesus está pedindo para Deus afastar dele o cálice, porque ele sabe que está chegando a hora dele morrer por nós. E aí antes disso, ele faz uma oração. Antes disso, ele está um tempo com Deus. Imagina Jesus e Deus, tete a tete. Jesus, aquele que Deus ama, aquele que é o filho único dele, e está entregando, e ele está conversando, a última conversa antes dele ir para a cruz. E olha o que Jesus diz. Versículo 24 de João 17. Pai, a minha vontade
é que onde eu estou estejam também comigo que me destes, para que veja a minha glória que me conferistes, para que me amaste antes da fundação do mundo. Quando você vê Jesus falando, Pai, a minha vontade. Então Jesus, aquele que veio, que destruiu as obras do diabo, que fez com que a morte não fosse mais a vitoriosa, nem a última palavra, ela não desse mais. Esse Jesus que destruiu, que nos dá capacidade para destruir sofismas, fortalezas, você vê que ele tem vontade. E ele fala, minha vontade é que onde eu esteja, eles também estejam comigo. Você vê que eles não estão falando só dos discípulos, porque no versículo 20 ele fala, não somente esses que me deste, mas aqueles que mais para frente vão crer em mim. Está falando de mim, de você. Então, quando eu me deparei com isso, falei, Deus, um ser absoluto, supremo, ele tem vontade. E a vontade dele é estar comigo. A vontade dele é se revelar a mim. A vontade dele é que eu conheça quem é ele, que eu passe um tempo com ele. Não nos domingos, no culto, somente. Que eu passe com ele, que eu conviva com ele, dia após dia. Ele se importa comigo. E alguns sofismas nos atrai para longe, nos tira dessa verdade. Fala assim, não, eu sou falho, a gente é falho mesmo, a gente é pecador, a gente é mesmo. Mas Deus, ele deu solução para isso. Por quê? Porque ele quer eu e você perto dele. Ele tem vontade, ele tem desejo. E Jesus compartilha do mesmo desejo que ele. Você vê que Jesus fala isso. E quando o Espírito Santo desce também é a mesma coisa, forma da mesma coisa, ele nos revela o Pai, ele nos revela o Filho e fala, é tão bom estar com vocês. Ele deseja o momento que a gente para e fecha a porta do nosso quarto e fala assim, agora é hora de eu conversar com o Senhor. Ele fala, como era bom. Enquanto o sofisma nos leva para longe, ele fala assim, não, você pecou, você na verdade é falho, você está na correria, você está entristecendo o Espírito Santo, bom é ficar longe, bom é não procurar, quando na verdade a gente tem uma visão de um Deus, você pecou, te destruirei. Você é um fraco, um pecador. Você nunca vai dar em nada. Deus não é desse jeito. Deus tem vontade. Ele fala assim, correu o dia inteiro, tadinho do meu filho, mas a hora dele chegar perto de mim, essa é a melhor hora do meu dia. Deus, ele tem, você vê, não sei o que estou dizendo, a Bíblia diz, Deus tem desejo por mim, por você. Desejo por estar conosco, desejo por se revelar. O anseio do coração de Jesus, de Deus, é do Gênesis ao Apocalipse, com que a gente viva com Ele, do que a gente viva para Ele, de que a gente se revele, de que Ele se revele a nós, e de que a gente conheça Ele. Então eles desejam estar conosco. Ele tem vontade, e Deus tem vontade, Jesus também tem vontade de que nós estejamos com Ele. E que esses sofismas e tudo aquilo que permeia a nossa cultura, ou mente para a gente com relação a quem é Deus, precisa ser destruído. A gente começa a entender que Ele nos ama, de que o amor dele é mais forte e muito mais forte do que o pecado. De que o amor dele é muito mais forte do que as nossas fraquezas, nossas falhas. Porque quando ele me criou, ele já sabia das minhas fraquezas. E ele me ama mesmo assim. Então que nem eu nem você possamos mais ser afastados de Deus, afastados da busca, da sede, do querer estar com ele, estando bem ou estando mal. Nós precisamos estar nessa presença. Ele deseja, não é só nós que precisamos, ele deseja. Ele deseja. Então que isso fique forte no meu coração e no teu coração, que isso não seja roubado do nosso coração, de que algumas coisas tentam nos roubar da presença dele. Isso não pode mais acontecer. Ele deseja. Eu quero estar na presença dele e ele quer estar na minha presença. E será a mesma coisa com você. Amém? E eu quero agradecer a tia Denise, Tiago, Vinícius por lembrarem de mim, por me desafiarem, por essa oportunidade. Graça e paz.